Olá a todos, bem-vindos a mais um bloco do seminário Gravado na Memória, História do Cinema Campineiro à luz de seus personagens. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as origens do cinema no Brasil e na cidade de Campinas. O cinema não demorou para chegar no Brasil. Já em 1896 foram realizadas exibições através do omniógrafo, que é um aparelho similar ao cinematógrafo. Essas exibições eram feitas na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro. A Rua do Ouvidor se chamava assim pelo fato dos ouvidores do reino, isso no século XVIII, morarem lá. Então, ficou sendo conhecida como a Rua do Ouvidor. E nessa rua, né, já no século XIX, ficavam os jornais mais influentes, as melhores lojas, as melhores confeitarias, os cafés, e era um ponto de encontro de políticos e intelectuais. Os omniógrafos, naquela época, eram manipulados geralmente por artistas ambulantes, que possuíam algum conhecimento mecânico, e, no geral, eram artistas estrangeiros. Na tarde de 8 de julho de 1896, em uma loja na Rua do Ouvidor, número 57, foi feita a primeira sessão de cinema do Brasil. Foi feita com um omniógrafo e, nos intervalos das imagens, se podia ouvir um fonógrafo. Entre as vistas animadas exibidas estavam O Acrobata, a marcha de uma banda de música, Os Bombeiros, Chegada do Trem em uma estação, Dança do Ventre, Dança da Serpentina e um trecho de Boulevard. O Jornal do Comércio do Rio de Janeiro apresenta uma descrição. Omniógrafo. Com este nome tão hibridamente composto, inaugurou-se ontem às 2 horas da tarde, em uma sala à Rua do Ouvidor, um aparelho que projeta sobre uma tela colocada ao fundo da sala diversos espetáculos e cenas animadas, por meio de uma série enorme de fotografias. Mais desenvolvido do que o cinetoscópio, do qual é uma amplificação, que tem a vantagem de oferecer a visão não a um só espectador, mas a centenas de espectadores, cremos ser este o mesmo aparelho a que se dá o nome de cinematógrafo. Em uma vasta sala quadrangular, iluminada por lâmpadas elétricas de Edison, paredes pintadas de vermelho escuro, estão umas 200 cadeiras dispostas em filas e voltadas para o fundo da sala, onde se acha colocada em altura conveniente a tela refletora, que deve medir 2 metros de largura aproximadamente. O aparelho se acha por detrás dos espectadores em um pequeno gabinete fechado, colocado entre as 2 portas da entrada. Apaga-se a luz elétrica, ficando a sala em trevas, e na tela dos fundos aparece a projeção luminosa, a princípio fixa e apenas esboçada, mas vai pouco a pouco se destacando. Entrando em funções do aparelho, a cena anima-se e as figuras movem-se. Talvez por defeito das fotografias que se sucedem rapidamente, ou por inexperiência de quem trabalha com o aparelho, algumas cenas moviam-se indistintamente em vibrações confusas. Outras, porém, ressaltavam nítidas, firmes, acusando-se em um relevo extraordinário, dando magnífica impressão da vida real. Entre estas citaremos a cena emocionante de um incidente de incêndio, quando os bombeiros salvam das chamas algumas pessoas, a da dança serpentina, a da dança do ventre, etc. Vimos também uma briga de gatos, uma outra de galos, uma banda de música militar, um trecho de Boulevard Parisiense, a chegada do trem, a oficina de ferreiro, uma praia de mar, uma evolução espetaculosa de teatro, um acrobata no trapézio e uma cena íntima. O espetáculo é curioso e merece ser visto, mas aconselhamos os visitantes a se acautelarem contra os gatunos. Na escuridade negra em que fica a sala durante a visão, é muito fácil aos amigos do alheio o seu trabalho de colher o que não lhes pertence. A polícia, que tão bem os conhece, poderia providenciar no sentido de impedir-lhes a entrada naquele recinto. A primeira sala fixa de cinema no Brasil foi o Salão de Novidades Paris, inaugurado em 31 de julho de 1897, na Rua do Ouvidor, número 141.
proprietário era o italiano Pasquale Segreto. O Salão de Novidades Paris apresentava uma variedade de atrações para entretenimento e exibia como atração principal um cinematógrafo Lumière. Costuma-se dizer que esse foi o primeiro cinema do Rio ou até do Brasil, porque os anteriores eram ambulantes e muito instáveis. Com o sucesso e a demanda de novos filmes, emissários do Salão Paris vão para os Estados Unidos e para a Europa em busca de novas imagens. E entre esses emissários estava Afonso Segreto, que era irmão de Pascoal. No dia 19 de junho de 1898, Afonso retornava de uma dessas viagens e, enquanto ele ainda estava a bordo do navio Brasil, ele gravou imagens da Baía de Guanabara. No dia seguinte, foi noticiado na Gazeta de Notícias. Chegou ontem de Paris o senhor Afonso Segreto, que há 7 meses fora buscar o aparelho fotográfico para preparo de vistas destinadas ao cinematógrafo e agora volta habilitado a montar aqui uma verdadeira novidade, que é a exibição de vistas movimentadas do Brasil. Já ao entrar à Barra, fotografou ele as fortalezas e navios de guerra. Teremos para dentro, em pouco, verdadeiras surpresas. Esse acontecimento fundamenta o que, para uma linha da historiografia clássica do cinema, é o nascimento do cinema brasileiro, sendo inclusive comemorado, na data de 19 de junho, o Dia do Cinema Brasileiro. Isso levando em consideração que as imagens obtidas por Afonso teriam sido as primeiras imagens brasileiras captadas. Essa ideia de definir a primeira filmagem brasileira como marco inicial da nossa história do cinema se aproxima muito dos mitos fundadores, quando trazem essa insistência de ter havido um nascimento específico, depois do qual os acontecimentos se desenrolariam em uma cronologia linear. Além dessas questões, o historiador de cinema Jean-Claude Bernardetti questiona a validade desse marco, apresentando a possibilidade dessa filmagem nunca ter nem se tornado um filme, já que na reportagem da Gazeta é mencionada apenas a filmagem, e isso não implica necessariamente em um filme. Isso além das questões técnicas, de se filmar em um país tropical, com emoções preparadas para um país temperado. Então, as chances são grandes da revelação não ter dado certo, isso caso ainda tenha existido esse filme. Outro ponto é não existir nenhuma evidência da exibição dessa filmagem. Houve um incêndio no Salão Paris em 8 de agosto daquele ano, 6 semanas após a filmagem, mas na época, o tempo entre a filmagem, a revelação e a exibição era muito mais curto do que hoje. Isso costumava acontecer entre 24 ou 48 horas. Então, teria havido bastante tempo para a exibição acontecer e certamente ela seria noticiada. Bernardetti também compara os eventos que são considerados marcos iniciais do cinema mundial e do cinema brasileiro. No caso do cinema mundial, nós já sabemos que foi a primeira sessão pública paga e que teve êxito, que é o evento que marca o início do cinema. Já no caso do cinema brasileiro, o marco inicial seria a primeira filmagem. Então, para ele, a escolha de uma filmagem e não de uma projeção pública, com êxito, paga, essa escolha tem um caráter ideológico, onde a produção estaria sendo privilegiada em detrimento da exibição, do contato com o público e das outras funções que têm participação na atividade cinematográfica, configurando aí uma reação contra o mercado e refletindo o comportamento dos cineastas, que se concentram basicamente em seus filmes, nos filmes em si, não havendo grandes preocupações com as formas de produção e comercialização. Voltando aos Irmãos Segreto, apesar do enorme prejuízo que eles tiveram com o incêndio, eles se restabeleceram
e passaram a filmar todos os acontecimentos políticos populares que eles podiam, além de atividades recreativas também. A aceitação do público fez com que Pascoal montasse um laboratório próprio com o intuito de reproduzir todos os eventos 48 horas depois que eles tivessem sido registrados, anunciando todos os dias vistas novas, nacionais e estrangeiras dos últimos acontecimentos. Durante alguns anos, os Segreto foram os principais exibidores de filmes e até 1903, pelo menos, foram os únicos produtores de filmes nacionais de atualidades. Os 10 primeiros anos do cinema no Brasil tiveram um ritmo mais lento, isso principalmente por causa da insuficiência da energia elétrica. Com as reformas feitas pelo prefeito Pereira Passos, a abertura da Avenida Central, a energia elétrica produzida industrialmente pela usina do Ribeirão das Lajes. A partir de 1907, houve um florescimento do cinema, com a abertura de cerca de 20 salas, isso em poucos meses, com a finalidade exclusivamente cinematográfica. E essas salas estavam também se transformando de pequenas salas em grandes cinemas, né, o que também influenciou diretamente na produção de filmes, levando aí o período de 1908 a 1911 a ser conhecido como a bela época do cinema brasileiro. Nesse contexto, também surge um número maior de cinegrafistas, que, seguindo os passos de Pascoal Segreto, se dedicavam simultaneamente à importação, exibição e produção de filmes. Entre eles estavam Giacomo Staffa, Cristóvão Guilherme Auler, Francisco Serrador, Antônio Leal e Marco Ferrez Filhos. O Pascoal Segreto acabou abandonando a produção de filmes, mudou também o nome do Salão Paris para Pavilhão Internacional, onde ele se concentrou na exibição de filmes alegres. O Cinematógrafo Parisiense, inaugurado por Giacomo Staffa em 9 de agosto de 1907, ficava na Avenida Central, número 179. A sua primeira sessão foi apenas para convidados e no dia seguinte o Correio da Manhã noticiava: a instalação elétrica é completa e a mais aperfeiçoada. O mobiliário é de gosto e as pinturas são simples, mas adequadas e deslumbrantes. Os dramas e quadros representados foram muito apreciados, não só por constituírem uma novidade no gênero nessa capital, como também pelos assuntos de que tratam. Uns emocionantes, outros alegres, agradam todos a seleta sociedade ali reunida e que se compunha do nosso meio jornalístico, pessoal da alta sociedade e muitas famílias. Depois começaram as sessões públicas diárias, que iam das 6 da tarde até a meia-noite, e de domingos e feriados da 1h30 da tarde até a meia-noite. E elas eram anunciadas da seguinte maneira: programa novo às terças e sextas-feiras. Não se transfere espetáculo, ainda mesmo que chova. Surpresa contínua. Preço ao alcance de todos. Cadeiras R$500, poltronas R$1.000. Uma orquestra, que era comandada pelo maestro Listak, executava músicas adequadas a cada filme. E durante os intervalos das sessões alternava-se música tocada ao piano e discos no gramofone. Em janeiro de 1908 foi inaugurada uma pianola, um piano elétrico, na sala de espera. Logo depois da inauguração do Parisiense, veio o cinematógrafo Pathé, da sociedade entre Marc Ferrez e Arnaldo Gomes de Souza, em setembro de 1907, nos prédios 147 e 149 da Avenida Central, sendo transferido em 1912 para o lado nobre da avenida, que era o lado onde batia a sombra à tarde. Esse cinema contava com 550 cadeiras de assento de palha, uma escadaria em ferro trabalhado, uma bilheteria de bronze, e em toda a volta das galerias havia telas pintadas por Henrique Bernardelli. Até 1907, os filmes brasileiros se restringiam às filmagens naturais, que eram filmagens de paisagens ou do cotidiano. Os filmes de ficção, ou filmes posados, como eram chamados na época, eles tiveram início a partir de 1908, e a primeira comédia brasileira, O Anastácio Chegou de Viagem,
Foi filmada pelos Ferrez e exibida em junho de 1908 no Cinematógrafo Pathé. Ela contava a história de um roceiro que visita o Rio de Janeiro, interpretado por José Gonçalves Leonardo. Estima-se que o filme devia ter por volta de 15 minutos. A maior produtora da época era a Fotocinematografia Brasileira, de Labanca Leal e Companhia, do Cinema Palace. Também em 1908, eles produziram o filme que é considerado o primeiro grande triunfo brasileiro, que é o drama Os Estranguladores. Esse filme retratava um crime verídico, de grande repercussão, que aconteceu no Rio de Janeiro em 1906, e em apenas 2 meses, esse filme alcançou mais de 800 exibições. Ele tinha 700 metros, que resultava em quase 40 minutos de filme. O sucesso do filme Os Estranguladores consagrou um nicho nessa fase do cinema brasileiro, que eram os filmes com enredos de crimes verídicos. Seguiram, então, as produções de Noivado de Sangue, Um Drama na Tijuca e 3 versões simultâneas do mesmo crime. 2 com o mesmo nome, inclusive, A Mala Sinistra, e o outro ficou se chamando O Crime da Mala. Foi filmado por Alberto Botelho, que iniciava sua carreira em São Paulo. Mas outros gêneros também se desenvolveram, incluindo dramas históricos, temas religiosos, comédias. E um novo gênero também surgiria em 1909, sendo explorado inicialmente em São Paulo por Francisco Serrador e desenvolvido por Auler no Rio de Janeiro, né, do cinema Rio Branco. E era o gênero dos filmes cantantes, onde cantores ficavam atrás das telas e iam falando ou cantando de acordo com a cena do filme. Alguns desses filmes foram A Viúva Alegre, Sonho de Valsa, O Conde de Luxemburgo e A Gueixa. Também nesse mesmo formato se desenvolveram os filmes revistas de atualidades políticas, sendo o maior sucesso Paz e Amor, que foi exibido mais de 1000 vezes. A partir de 1911, o mercado passou a se voltar exclusivamente aos filmes estrangeiros que já possuíam uma característica industrial. No ano de 1912, foi feito apenas um filme de enredo no Rio de Janeiro, que nem chegou a ser exibido porque ele foi censurado pela Marinha. Muitas companhias acabaram fechando, outras se reestruturaram para atuar nesse novo mercado, né, de comércio de filmes estrangeiros. Essa época de crise endossa a ideia de bela época, né, dos anos anteriores, que também traz a perspectiva mítica, né, de acordo com Bernardetti, além da problematização geográfica, já que, segundo ele, a bela época foi muito mais carioca do que brasileira. A continuidade do cinema se baseou, então, na atividade de poucos cinegrafistas que se dedicaram aos documentários e jornais cinematográficos. Os únicos 3 filmes de enredo feitos no Brasil em 1913 giraram em torno da temática dos crimes verídicos, que tinham dado certo anteriormente. Ao mesmo tempo que as produções sofreram um impacto da eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914, aos poucos foram sendo criadas novas produtoras no Rio de Janeiro e em São Paulo, destacando aí a relevância de nomes como Vitório Capelaro, Gilberto Rossi, Paulo Benedetti, José Medina e Luiz de Barros, no período até aproximadamente 1923. Apesar do surgimento aí de pelo menos 20 novos cineastas, a média anual de produção entre 1912 e 1922 foi de apenas 6 filmes. Na virada da década de 20, as revistas que mais se interessavam pelo cinema eram a Seneta e a Para Todos. Ainda que elas tecessem críticas com tom de desprezo pelos filmes de enredo nacionais, foram essas revistas que tiveram um papel importante na reunião de grupos que ficavam dispersos em torno do mesmo ideal, que era o cinema brasileiro. O historiador Paulo Emílio Salles Gomes aponta que a partir desse momento é que vai surgir uma tomada de consciência cinematográfica no Brasil,
através aí desses vínculos estabelecidos pelas revistas e do estímulo do diálogo, que formaram um marco para o movimento do cinema brasileiro. Entre 1923 e 1933, as produções brasileiras deram um grande salto quantitativo e principalmente qualitativo, surgindo assim os nossos clássicos do cinema mudo. Outra característica da década de 20 são os ciclos regionais, onde surgiram diversos núcleos de produção fora do eixo Rio-São Paulo, destacando os ciclos de Recife, Cataguases e Campinas. O primeiro registro de exibição de um aparelho projetor de imagens em Campinas é de 1895, quando Frederico Finer trouxe um cinetoscópio ao Teatro São Carlos. Nos anos seguintes, outros aparelhos mais modernos passaram pelo mesmo teatro, como o cinematógrafo, né, que foi trazido pela primeira vez em 1897. E acabou se tornando uma atração frequente a partir de 1900. O Teatro Rink também recebeu muitos empresários, proprietários dos aparelhos de projeção, e exibiu um grande número de filmes que eram vistos nas capitais. As empresas exploradoras dos cinematógrafos encontraram um terreno muito fértil em Campinas, já que eles poderiam obter facilmente espaços para atuação e também a aceitação do público, né, devido ao vasto cenário cultural já presente em Campinas naquela época. A primeira sala de cinema em Campinas foi o Cine Biju, que inaugurou em março de 1909, e foi seguido pelo Cine Recreio, em maio do mesmo ano, e depois pelo Cine Rádio, em 1911. O cinema foi se tornando cada vez mais popular na cidade, e sobre isso nós temos um artigo publicado no Diário do Povo, de 1912, onde, na opinião do autor, essa sobreposição do cinema às outras atividades culturais tinha um caráter negativo. E ele disse: pode-se dizer que Campinas Noturna resume-se apenas aos cinemas, onde assiste a gente às corridas do Tontolini, ao lado dos dramas da Pathé e cines da tragédia de Nordisk. E para mal dos nossos pecados, até o cassino tombou para a vala comum dos cinemas, suprimindo as variedades. E ao cassino devíamos, em grande parte, o belo movimento noturno que já vinha habituando nossa bela urbs, no trafegar dos altos fonfoneantes até alta madrugada. Até quando irá essa pasmaceira, santo Deus? A iniciativa de se realizar filmes nas cidades que se destacaram pelos ciclos regionais costumava partir de pequenos artesãos ou de jovens técnicos. Já em Campinas, o pioneiro foi o intelectual Amilar Alves. Amilar Alves nasceu em Campinas no ano de 1881, e ainda menino ele perdeu o pai, né, devido à epidemia de febre amarela que teve em Campinas. Sem muitos recursos, ele estudou somente até o segundo ano, e foi de maneira autodidata que ele se tornou jornalista, dramaturgo, filólogo, poeta e diretor de cinema. Ele liderou o movimento campineiro de teatro amador, realizando diversas peças, entre elas João da Mata, que estreou em 17 de novembro de 1921, no Teatro São Carlos. E ela foi inscrita em um concurso de dramaturgia da Academia Brasileira de Letras, onde foi muito elogiada, recebendo as seguintes observações. Refere um pequeno episódio trágico do interior e é cheio de vida e de movimento. Quase todas as personagens são caipiras e falam a sua linguagem típica, o que dá um sabor particular à peça. Tem-se na obra um pedaço impressionante do verdadeiro Brasil, com a sua boa gente nativa, atropelada e espolhada a cada instante pela brutalidade do intruso, vindo da cidade para desapossar os donos legítimos das terras do sertão. Esse intruso baralha divisa e inventa demandas, ganhando sempre os pleitos contra o pobre tabaréu. Impondo de prepotência, oprime sem cessar a gente humilde, que teve a desgraça de nascer para lá da faixa litorânea, onde o egoísmo civilizado fantasia a existência de uma nação
que, entretanto, cada vez mais se dissolve na onda cosmopolita e vai perdendo as suas velhas e pitorescas características. O enredo da peça se desenvolve em torno de João da Mata, que perde as terras dos seus antepassados em uma disputa judiciária com o coronel, que compra, inclusive, testemunhas a seu favor. Além disso, ele forja um roubo e acusa o João da Mata, que foge da cidade e consegue obter, então, um inventário que devolveria a ele a propriedade das terras. E nisso o João da Mata também descobre a verdadeira identidade do coronel, que era um assassino e ladrão. O João volta, então, para contestar o coronel, e eles começam uma briga onde o João mata o coronel. Mas ele acaba não sendo julgado pelo fato do coronel se tratar de um criminoso. Esse enredo estava muito conectado a questões políticas, sociais e culturais da época. Carlos Roberto de Souza aponta que o próprio Amilar, procurando aumentar a renda, ele passou a negociar com imóveis próximos da cidade e foi comprando, formando sítios que venderia em seguida. Então, isso permitiu com que ele tivesse contato direto com pequenos lavradores autônomos e colonos de fazendas de café. Então, ele diz também que talvez até o próprio enredo de João da Mata possa ser a elaboração de algum caso que ele tenha conhecido ou vivenciado. O reconhecimento da Academia Brasileira de Letras foi um grande estímulo para o Amilar adaptar a peça João da Mata para o cinema. Então, para isso, ele contou com a ajuda técnica de Felipe Ritt, que trabalhava com a criação de chapas com anúncios de comércios ou de filmes em cartaz, que eram exibidos entre as películas dos filmes nas sessões de cinema. E o Felipe Ritt recrutou para auxiliar nas filmagens o Tomás de Túlio, que era especializado em fotografia e tinha bastante experiência com filmagens, além de acesso a películas virgens na empresa onde ele trabalhava, que era a Independência Omnia Film. Felipe e Tomás adquiriram uma câmera Pathé e a Amilar conseguiu o apoio de comerciantes locais para ajudar a fundar a empresa que seria a responsável pela realização do filme João da Mata, a Fênix Film. Conta-se que os sócios ficaram bastante apreensivos quando o Amilar chegou com 420 metros de filme negativo e mais 500 metros de positivo. O Amilar, então, explicou que ele não estava pensando em fazer um curta-metragem, mas um filme de 1h30 de duração. O elenco do filme foi quase completamente diferente da peça. Um dos poucos que permaneceram foi José Rodrigues, que fazia o papel do coronel. Quase todos os papéis femininos foram trocados, e o Carlos Roberto de Souza observa aí que isso demonstra aspectos de resistência das famílias do interior na época, né, que era algo presente também na realização de outros filmes campineiros desse ciclo regional. Ele coloca: participar de um espetáculo de amadores levado à cena num ambiente fechado, quase doméstico, era uma coisa. Virar artista de cinema era outra coisa completamente diferente. Não que se soubesse exatamente o que faziam os artistas de cinema, mas o simples fato das filmagens envolverem pessoas desconhecidas, a maior parte homens, realizarem-se em diferentes horários e locais, dificultando a supervisão familiar, era um grande obstáculo. Havia também o problema da divulgação pública da imagem dos atores, enquanto num espetáculo amador conhecia-se a maior parte dos espectadores. No cinema, a coisa se complicava. Nunca se sabe onde um filme será exibido e o tipo de comentário que poderá provocar. A imagem cinematográfica, exibida indiscriminadamente, assumia aspectos de promiscuidade inadmissível aos padrões éticos familiares. Para o papel do João da Mata foi escalado Ângelo Fortes, que era um serralheiro e trabalhava também em um grupo de teatro amador do Clube Lusitano. Quem interpretou a mãe de João foi uma autêntica moradora da região rural de Campinas. As filmagens aconteceram de janeiro a agosto de 1923, sempre aos domingos, na estrada entre Campinas e São Paulo, Capivari e em fazendas da região. A equipe teve que criar e adaptar muitas técnicas, porque aquela
foi a primeira produção cinematográfica da cidade. O Tomás de Túlio, que foi o cinegrafista, diretor de fotografia, técnico de laboratório e de efeitos especiais, acabou se tornando pioneiro a adaptar a iluminação artificial para estúdios de cinema no Brasil. A estreia do filme João da Mata foi no Cine Rink, no dia 6 de setembro de 1923, apenas para a imprensa e para convidados. A primeira sessão pública aconteceu no dia 8 de outubro, também no Cine Rink. O filme também foi exibido em outros cinemas, como o Cine Cassino e o Coliseu, passando também pelo Rio de Janeiro e por São Paulo, e foi muito bem recebido. Uma das críticas do jornal Correio da Manhã do Rio de Janeiro diz: uma grande produção nacional, João da Mata. Há poucos dias foi exibida no Central, cedido pela empresa Penfield, uma nova e magnífica produção nacional, intitulada João da Mata. É um drama empolgante em 8 partes, com cerca de 2.200 metros. É de se admirar deveras pelos progressos feitos na cinematografia nacional, pois o trabalho do qual tratamos é bem um atestado de que se pode reproduzir em nosso país filmes estupendos que nada ficam a dever às melhores produções importadas dos Estados Unidos. Se existem alguns defeitos na confecção, estes em nada alteram a beleza do trabalho e a sua grandiosidade. O que mais agrada, entretanto, é a escolha feliz do assunto, que, diga-se a verdade, é simplesmente belo e o que é melhor, é todo nosso, todo brasileiro. O enredo é extraído de um drama, também intitulado João da Mata, do escritor paulista Amilar Alves. Drama que figurou num concurso da Academia Brasileira de Letras, recebendo desta os mais francos elogios. Todos os artistas que trabalham neste filme são brasileiros, sendo protagonista o novo artista Ângelo Fortes, o William Farnum brasileiro. A fábrica produtora, a Fênix Film de Campinas. Apesar do sucesso obtido, a Amilar Alves não continuou suas atividades com o cinema e a Fênix Film também deixaria de existir em alguns anos. Mas a sua contribuição foi suficiente para suscitar a possibilidade de se fazer cinema na região e incentivar outros projetos. O Felipe Ritt, o Tomás de Túlio e o Ângelo Fortes continuaram colaborando com o ciclo campineiro de cinema durante os anos 20, do qual os únicos registros que sobraram foram 10 minutos de João da Mata. Isso foi devido ao incêndio que ocorreu na Cinemateca Brasileira de São Paulo na década de 60. A Cinemateca, tristemente, foi vítima de 4 incêndios, um em 1957, um em 1969, outro em 1982 e o último agora em 2016. Trechos desses 10 minutos sobreviventes de João da Mata podem ser vistos no curta-metragem João da Mata, um documento, do cineasta também campineiro Marcos Craveiro, que fez um importantíssimo trabalho que colaborou com a preservação do primeiro filme de Campinas. E no bloco do seminário de amanhã, ele irá nos contar a sua trajetória e experiência, e nós também teremos a oportunidade de exibir o curta João da Mata, um documento. Eu espero que essa breve introdução do início, do nosso cinema tenha instigado a curiosidade de vocês. Existem muitas histórias e muito material para ser estudado. Eu estou deixando aqui na descrição do vídeo as referências que eu utilizei para basear essa apresentação e sugiro fortemente que vocês se aprofundem nesse fascinante assunto. Muito obrigada e até o próximo bloco.